Bom dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo nós vamos abordar o tema preclusão. Vamos ver a preclusão temporal, a preclusão lógica, a preclusão consumativa e também a preclusão sanção. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. O tema deste vídeo é preclusão. Então, sem mais delongas, vejamos o conceito que eu trouxe para vocês, extraído da obra de Fred Didier Jr. Então, veja o que diz Didier. Etimologicamente, ou seja, o que diz respeito à origem da palavra, né? Em suas origens latinas, preclusão advém de preclusio, mais especificamente do verbo preacludere, que significa fechar, tapar, proibir, vedar. Então vejam, pela origem da palavra, pela questão da etimologia, vejam que a ideia de preclusão é fazer com que o procedimento siga a sua marcha para frente, adiante. Isso vai ficar mais claro a vocês em seguida quando nós tratarmos das modalidades de preclusão. Mas a ideia é isso. Quando se diz que houve a preclusão, significa dizer que aquela matéria não vai ser mais discutida, pelo menos não ali naquele processo. Tá? Entenda o seguinte, a preclusão ela é endoprocessual, ela é interna no processo, tá? Diferentemente do que ocorre com a prescrição, com a decadência. Eu vejo às vezes alunos fazerem confusão com relação a esses institutos. Então lembre que a preclusão é interna, ela é endoprocessual. Prescrição, vocês sabem, é a perda da pretensão. Decadência é a perda do próprio direito. Prazos prescricionais se interrompem, se suspendem. Prazos decadenciais não se suspendem nem se interrompem. Tá? Mas aí vejam melhor esses temas para não fazer confusão. Não raro as pessoas confundem esses conceitos e a gente vê inclusive alguns questionamentos levando à confusão entre os conceitos de preclusão, prescrição e decadência. Então lembre que a preclusão ela é interna, ela é endoprocessual. Então vejam como prossegue Didier em seu conceito. A preclusão é definida como a perda de uma situação jurídica ativa processual. Então veja, isso acontece tanto para partes, né, para as partes, né, quanto para o julgador. Né? Pode ser o juiz, pode ser no tribunal também, para um desembargador, para o ministro, ou para os ministros, né, para o colegiado. Então a preclusão é definida como a perda de uma situação jurídica ativa processual, seja a perda de um poder processual das partes, seja a perda de um poder do juiz. Então veja, a preclusão também acontece para o juiz. Vocês vão ver escrito por aí, vocês vão achar a expressão preclusão pro judicato como sendo a preclusão para o juiz. Eu não gosto dessa expressão e vou dizer por quê para vocês. Certa vez eu li, tem um site muito bom que veicula notícias relacionadas ao direito, que é Migalhas, o site. E tem um determinado setor do site, uma parte do site, que eles denominam de gramaticalhas. E lá eles tiram dúvidas de língua portuguesa, de expressão de termos em latim. E certa vez eu li um artigo muito bem escrito explicando por que essa expressão preclusão pro judicato, na verdade, não tem nada a ver com preclusão para o juiz. Então eu parei de usar essa expressão. Tá? Então os mais entendidos em latim aí, se puderem, nos esclareçam se é ou não correta essa expressão. O fato é que alguns autores usam, vocês vão achar essa expressão preclusão pro judicato como sinônimo de preclusão para o juiz, para o órgão julgador. Tá? Então vamos passar aqui para as modalidades de preclusão. A primeira modalidade que nós vamos ver é a preclusão temporal. Por óbvio que aqui a gente está falando de tempo. E é essa modalidade que costuma gerar confusão com relação à prescrição e decadência. Tá? Mas lembre que a preclusão temporal ela ocorre para a prática de algum ato dentro do processo. Né? Por exemplo, em processo civil, normalmente o réu tem 15 dias para se defender. 15 dias úteis agora. Né? Então, se ele apresenta a defesa no 16º dia útil, ele perdeu o prazo. Preclusão temporal. Tá? Vejam a respeito da preclusão temporal o que diz o artigo 223 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual. Por quê?
porque houve preclusão temporal, né? Independentemente de declaração judicial. Ficando assegurado, porém, aí veja a exceção, a parte provar que não realizou por justa causa. Então, caso fortuito, força maior, isso pode justificar. Muitas vezes acontece de o sistema eletrônico, né, para quem trabalha com peticionamento eletrônico, às vezes o sistema fica fora do ar. Se ele ficou fora do ar no último dia do prazo, né, é óbvio que o prazo vai ser prorrogado, porque era impossível fazer o protocolo naquela data. Então vejam o que diz o parágrafo 1º. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário, né, como o exemplo que eu dei, do sistema ficar fora do ar, um maremoto, um terremoto, uma coisa, né? Certa vez um amigo teve uma dificuldade de fazer um protocolo, ainda na época em que não havia protocolo eletrônico, ele foi até a comarca para fazer o protocolo, chegando lá ele viu que o cartório tinha fechado antes do horário. Então o que ele fez? No dia seguinte ele voltou ao cartório, pediu uma certidão, explicaram lá os motivos pelos quais o cartório tinha fechado fora do expediente, né? Assim, antes do encerramento do expediente normal, e fez o protocolo. O tribunal considerou, fez o que determina o parágrafo 2º. Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Então, no caso desse meu amigo, ele protocolou no dia seguinte, mas comprovando que não o fez na data correta em razão de ter encerrado, né, antes do horário o expediente forense. Parece que tinha falecido um servidor, foi uma coisa assim, e por conta disso eles encerraram o expediente mais cedo, justamente naquela data. Tá? Na época de Copa do Mundo isso acontece muito, né? Não tem expediente forense nos dias dos Jogos do Brasil. Então tem que ficar documentado isso nos autos, né? Pegar a portaria, né? O ato que determinou que não haveria expediente e lógico que o prazo vai ser dilatado. Vejam, a outra modalidade de preclusão que eu separei para vocês. Preclusão lógica. Normalmente as pessoas costumam lembrar só da temporal, é a mais lembrada, mas vejam que tem outras modalidades, como a preclusão lógica. Então usam muito essa expressão latina para falar da preclusão lógica. Nemo, quem entende latim depois me corrija se eu estiver pronunciando errado. Nemo potest venire contra factum proprium. Tá? Que, traduzido para o bom português, para o bom vernáculo, ninguém pode comportar-se contrariamente aos seus próprios atos. Em contrato se usa muito essa expressão, venire in contra factum próprio. Essa é a ideia de preclusão lógica. Então a preclusão lógica traz, não somente à parte, mas também para o julgador, um dever de coerência. A parte não pode se contradizer. Imagine, por exemplo, que o réu, na contestação, ele admite que um dos fatos articulados pelo autor, na sua petição inicial, é verdadeiro. Olha, diz o réu, não concordo com tudo, mas este fato específico é verdadeiro. Dito isso, ele não é permitido à parte, no caso o réu, digamos que em alegações finais, voltar atrás e dizer, mudei de ideia. Pensando bem, aquele fato não é verdadeiro. Eu disse na contestação que aquele fato era verdadeiro, mas na verdade não é. Preclusão lógica, um dever de coerência. Ele não pode ir contra seu próprio comportamento. Tá? Então vejam que eu ainda vou fazer para vocês um vídeo a respeito de contestação. Tá? Claro que vai ser uma coisa mais elaborada, porque é um tema mais extenso. Talvez eu faça mais de um vídeo sobre isso. E isso especificamente para o processo civil. Nós falaremos a respeito da eventualidade. Para alguns é um princípio, para alguns é uma regra, mas o fato é que por força da eventualidade, o réu tem que alegar toda a matéria de defesa na contestação. Então, nós vamos ver que aí existe um abrandamento à preclusão lógica. Por quê? Porque às vezes, vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que o réu faz a sua defesa numa questão, digamos, de acidente de trânsito. Tá? O réu faz a defesa alegando culpa exclusiva da vítima. Essa é a tese de defesa dele. Só que, por força do princípio da eventualidade, isso não impediria que ele colocasse uma tese, digamos, alternativa. E dissesse, olha, caso não seja acolhido o argumento de que houve culpa exclusiva da vítima, pelo menos tem que se levar em consideração a culpa concorrente. Ou seja, ele colaborou de algum modo para o evento danoso. Não haveria preclusão lógica aí.
por força da eventualidade. Tá? Eu falo melhor disso no futuro quando falarmos de contestação. Mas isso é um abrandamento, portanto. Mas normalmente é cobrado esse dever de coerência. A título de exemplo, trago para vocês dois dispositivos do Código de Processo Civil. O artigo 276 e o artigo 1000. Vejam a redação do 276. Quando a lei prescrever determinada forma, sob pena de nulidade, a decretação desta, ou seja, da nulidade, não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Claro, preclusão lógica. Se a parte deu motivo para a nulidade, ela não vai poder se aproveitar dela. Até porque ninguém pode se aproveitar de sua própria torpeza. Tá? Então, se ele deu motivo a essa nulidade, ele não vai poder, no futuro, alegar ela. Vamos imaginar que a parte disse que suas testemunhas não precisariam de intimação. Ele levaria as testemunhas espontaneamente, digamos. Ele se encarrega de levar as testemunhas, dispensa a intimação. Se porventura ele não puder levar uma das testemunhas, é pouco provável que ele vá conseguir fazer com que elas sejam intimadas, por força da preclusão lógica. Veja que isso pode ser usado como artifício de manobra para protelar o andamento do processo. Então o juiz tem que estar atento a isso. Claro que se eventualmente um motivo de caso fortuito, força maior, motivo de doença, alguma coisa assim, muito bem, pode até ser relevado. Mas não é qualquer motivo que vai fazer com que ele volte atrás e diga não, na verdade eu preciso que as testemunhas sejam intimadas. Tá? Então vejam também o artigo 1000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Então, claro, isso aqui normalmente para as decisões de mérito, né? Porque às vezes tem decisões concedidas liminarmente que precisam ser cumpridas até por conta de uma eventual urgência, e isso não vai impedir o recurso de agravo de instrumento. Tá? Mas, enfim, podemos abordar melhor isso quando começarmos a falar de recurso. Mas digamos que seja uma sentença de mérito. O réu foi condenado a pagar uma determinada quantia. Ele vai e paga. Tacitamente ele aceitou a decisão. Né? Ou ele diga expressamente que concorda com o teor da decisão. Ele não vai poder recorrer, porque vai haver a preclusão lógica, esse dever de coerência no processo. A preclusão consumativa traz em si a ideia da consumação do ato. Tá? Preclusão consumativa, a ideia do ato ser consumado, ser praticado. Então vejam o que diz, por exemplo, o artigo 494 do Código de Processo Civil. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la. Então é o mesmo que dizer, publicada a sentença, normalmente o juiz não pode modificar a sentença, porque houve preclusão. Imagina, hoje ele julga procedente o pedido do autor, amanhã ele muda de ideia e fala, não, pensando bem, eu vou julgar improcedente. Não pode. Tá? Agora, claro, os incisos 1 e 2 trazem exceções. Então, exceções a essa regra. O inciso 1, para corrigir de ofício ou a requerimento da parte inexatidões materiais ou erros de cálculo. Então, eu já vi uma situação em que era dito algo como, eram dois valores, assim, tipo 7, 7, logo 20. Então, isso é lógico que é um erro de cálculo. Então, para isso, o juiz até de ofício deve corrigir. Olha, houve um erro de digitação aqui, na verdade é 14, todos sabem. Né? E inexatidões materiais também, alguma coisa evidente com relação à necessidade de correção. Né? Isso geralmente advém de erros de digitação, isso pode acontecer. Né? Toda a fundamentação, tudo levando à procedência e ao final é escrito improcedência. Mas espera aí, tudo, né? Claro que isso também, se não for corrigido de ofício, a parte vai poder alegar por meio de embargo de declaração, que é o recurso que serve exatamente para tentar suprir omissão, obscuridade ou contradição, que seria o caso, né? Do juiz contradizer e fazer toda a fundamentação pela procedência e, ao final, no dispositivo da sentença, escrever que julga improcedente. Né? Então, são exceções. Veja o 507. É vedada a parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Então, se consumou a preclusão. Não se pode rediscutir. Lembre da ideia inicial que nós falávamos com base no conceito de Didier. A ideia é fazer com que a marcha processual siga sempre avante. Se o ato pudesse ser praticado a qualquer tempo, iria demorar muito. Né? Quem quisesse protelar simplesmente não iria praticar o ato. Daí a ideia de preclusão temporal. Se a parte pudesse mudar de ideia a qualquer tempo, também ia dificultar muito o desfecho do processo. Então ele tem um dever de coerência. Ele não pode se contradizer. É a ideia da preclusão lógica. E se o ato tiver que ser praticado, normalmente ele só vai ser praticado uma vez. É a preclusão consumativa.
Tá? Não vai ficar praticando. Ah, ele contestou, depois quer contestar de novo e mais uma vez e outra. Eu já me deparei com situações assim na prática, de a parte adversária mudar de advogado e o advogado novo achar que tem direito de fazer uma nova defesa. Não pode. Se a defesa já foi feita, já está consumado o ato, preclusão consumativa. Ok? Vamos a mais uma modalidade. E com relação a ela, eu recomendo a leitura da obra do Didier. Ele é quem explica bem essa modalidade de preclusão. Aliás, me parece que ele foi o primeiro a usar essa nomenclatura, preclusão-sanção. A preclusão-sanção é a única que advém de um ilícito. Tá? Perceba que aqui eu não estou falando de crime. Nem todas as condutas lícitas constituem crime. Fiquem atentos a isso. Tá? Por exemplo, o adultério até pouco tempo era crime no Brasil. Hoje não é mais. Mas continua sendo uma conduta ilícita. Basta ver que o Código Civil impõe aos cônjuges o dever de fidelidade. Então eu trouxe dois exemplos para vocês de situações de preclusão-sanção. Veja, a primeira é para o juiz, ou para o órgão julgador. Quando a parte, o Ministério Público ou a Defensoria Pública, qualquer parte, o Ministério Público ou a Defensoria Pública, poderá representar ao corregedor do tribunal ou ao Conselho Nacional de Justiça contra o juiz ou relator, se for tribunal, que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei, regulamento ou regimento interno. Então, os parágrafos 1º e 2º trazem as questões procedimentais. E olha a preclusão-sanção aqui no parágrafo 3º. Mantida a inércia, ou seja, se o juiz, no caso, continuar sem praticar o ato que deveria ter praticado, os autos serão remetidos ao substituto legal do juiz. Preclusão-sanção. O juiz não vai mais praticar nenhum ato nesse processo. Tá? Então, remetidos ao substituto legal ou do relator contra o qual se representou para a decisão em 10 dias. Então vejam, preclusão-sanção. O juiz queria decidir a causa, não vai mais. E isso por conta de um ilícito, ele deixou de observar os prazos legais. Esse exemplo me parece mais interessante, com relação ao inventariante. Isso aqui, para entender bem, tem que dar uma olhada no procedimento do inventário. Tá? O artigo 622. O inventariante é o responsável pelo espólio. Tá? Alguém faleceu, deixou bens, e até que esses bens sejam divididos entre os herdeiros, tem que ter uma pessoa responsável pela administração. Essa pessoa é o inventariante. Tá? Tratando de uma forma bem simplória aqui, para vocês entenderem essa expressão. Então o inventariante será removido, ele vai deixar de ser inventariante, de ofício ou a requerimento. E as hipóteses vêm nos incisos. Inciso 1. Se não prestar no prazo legal as primeiras ou últimas declarações, que são obrigações do inventariante. Inciso 2. Se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios, ele também vai ser removido. Se por sua culpa os bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano. Enfim, veja que se o inventariante deixar de cumprir uma das obrigações que lhe são impostas por lei, ele pode ser removido e, se for removido, vai acontecer a chamada preclusão-sanção. Ele é retirado. Veja como isso não se assemelha a nenhuma das hipóteses anteriores que nós vimos. Isso aqui não é perda de prazo, não necessariamente a perda do prazo, como é na preclusão temporal, que a parte, enfim, deixa de praticar o ato no prazo legal e, veja, para que ele tenha esse impedimento de praticar novamente o ato, ou praticar fora do prazo, não precisa de nenhuma declaração. Nós vimos isso. Isso se opera pelo simples decurso do tempo. É diferente dessa situação aqui do parágrafo 3º do 235, em que deve haver uma determinação do tribunal mandando os autos por substituto legal. Tá? É diferente. Então, não se enquadra naquela questão do dever de coerência, não se enquadra na questão da prática do ato. Aqui é a única modalidade que decorre de um ilícito. Por força de um ilícito, vai se operar a preclusão. O juiz, aqui no nosso exemplo, não vai mais decidir, não vai mais praticar nenhum ato nesse processo, e o inventariante, no caso, deixa de ser inventariante. Sendo um herdeiro, claro que ele não perde a qualidade de herdeiro, mas como inventariante ele não vai praticar mais nenhum ato no processo. Tá? Ele perde essa oportunidade, portanto. Trouxe para vocês, neste vídeo, atendendo o pedido de uma aluna, inclusive, que a proposta aqui não é que se tornem vídeos para concurseiro. A proposta não é essa, gente. Tá? Claro que se os concurseiros me derem a honra de assistir meus vídeos, eu agradeço. Não tenho nada contra concurseiro, claro que não. Mas a ideia, porque assim, já tem muita coisa disponível na internet
para os concurseiros. A minha ideia aqui com esse vídeo, na verdade, é auxiliar os alunos do curso de Direito, né? Aqueles que estão cursando a faculdade. Essa é a minha ideia. Então, por isso é que eu não tenho trazido até agora questões de concurso. Mas se vocês acharem interessante, eu posso trazer mais, tá? Fiz isso atendendo o pedido de uma aluna. Então, vamos resolver aqui essa questão de concurso com base no que falamos neste vídeo, tá? Veja que a prova é desse ano, né? A banca é FUNRIO, o órgão que realizou o concurso é a Prefeitura de Itupeva, em São Paulo, prova para procurador municipal. Então, vejam, Ana apresentou contestação antes do término do prazo previsto. Então, já sabemos que não tem preclusão temporal, que ela apresentou dentro do prazo. Verifica posteriormente que não incluiu um item defensivo. Requer, ainda no prazo conferido para a contestação, aditamento. Ela quer acrescentar, né, quer incluir essa matéria de defesa depois de ter contestado, dentro do prazo. Neste caso, não será possível diante da constatação de preclusão temporal. Nós já vimos que não é, porque ela praticou o ato dentro do prazo. Especial não existe, procedimental não existe. Então, só pode ser a B e a C. Aqui ela violou o dever de coerência? Ela entrou em contradição em algum ponto? Me parece que não. Então, a resposta só pode ser a letra B. Preclusão consumativa. Ela contestou e, portanto, mesmo ainda dentro do prazo, ela não poderá acrescentar mais nada à contestação. Isso tem a ver com a eventualidade também, porque é na contestação que tem que ser alegada toda a matéria de defesa, tá? Alguns autores tratam ainda, no tema preclusão, falam de preclusão mista. Eu não coloquei aqui porque, francamente, eu não li nada que me convencesse da relevância dessa modalidade, tá? Os exemplos que eu vi são piores ainda, porque dizem respeito, por exemplo, pode ter uma situação em que haja preclusão temporal e lógica, caso a defesa seja feita fora do prazo e entre em contradição com algum... Enfim, eu não vi nenhum exemplo que na verdade, o que me parece é que uma modalidade de preclusão resolve o problema. Não há necessidade de você encaixar duas. Tá? Nessa questão de concurso, veja, basta que a gente mude ela um pouco. Imagine que essa tentativa de emenda tenha sido feita após o decurso do prazo. Aí você poderia dizer, então é preclusão mista, porque teve a consumativa e teve a temporal. Gente, você não precisa falar das duas. Uma basta. Basta você dizer que ela já contestou. Ponto final. Qual é a relevância de você ainda ver que está fora do prazo? Pouco interessa se está fora ou dentro do prazo. Então, assim, eu com a devida vênia quem fala dessa modalidade, ela não me agrada, tá? A preclusão mista. Por isso que eu deixei de falar dela no vídeo. Quer dizer, acabei até falando, mas não dei destaque, tá? Lembro sempre, essa é uma apertadíssima síntese do tema. Serve mais para despertar a curiosidade de vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.